Você já parou para se perguntar por que que hoje em dia os relacionamentos eles não duram o tempo que duravam antes? Já se pegou pensando assim, pô, meus avós ficaram 80 anos juntos e eu não consigo ficar 8 meses com a morena? Então fica comigo até o final desse vídeo que na resenha de hoje você vai entender por que que as relações hoje em dia têm acabado mais cedo. Pessoal, se você já esteve num relacionamento que acabou, é obrigação moral dar o like nesse vídeo aqui já para não esquecer, porque hoje você vai entender por que que não deu certo. Então assim, em troca, um like é o mínimo, né, gente? E também não se esqueça de se inscrever no canal, porque a gente fala de relacionamento, mas a gente fala de várias outras coisas também. E aí a chance que você tem de não perder nada é se inscrevendo e ativando o sininho. Galera, num dos primeiros vídeos do canal, que vai estar no card aqui, eu fiz uma resenha sobre o Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, que é um filósofo muito reconhecido, muito lido hoje em dia. E vocês gostaram, a galera veio comentar comigo que queria mais resenhas de livro assim, e estão aí para isso, né? Então hoje a gente vai falar sobre um livro muito interessante também. Pessoal, quando a gente fala de uma leitura mais social, mais materialista histórica da realidade, a gente normalmente está falando de autores que entendem que as relações econômicas, elas acabam definindo também as relações humanas. Então, no jargão da sociologia, a infraestrutura define a cultura. Mas por que eu estou falando isso? Porque o autor de hoje, o Zygmunt Bauman, ele tem uma leitura marxista, histórica dialética da realidade. Não só, né, histórica dialética, mas de grande base marxista. Então ele vai entender o quê? Que o modo de produção, né, a forma como a sociedade, a nossa sociedade, se organiza economicamente, vai interferir na forma como os seres humanos se veem e como a gente interage. Então, quando ele escreveu O Amor Líquido, que é esse livro aqui do lado, ele vai dizer justamente isso. O amor, a nossa relação amorosa com outra pessoa, ela também foi contaminada pela lógica do capital. O Marx, esse barbudo aqui, ele tem uma frase muito famosa que vai dizer o quê? No capitalismo, né, no sistema atual, tudo que é sólido se desmancha no ar. Por que ele vai dizer isso? Porque as coisas que eram estáveis, as grandes instituições da sociedade, elas tendem a desmoronar. Pela própria lógica de mercadoria, de estar sempre criando coisas para serem consumidas. Então o capitalismo tem uma tendência a destruir e ou tornar tudo uma mercadoria. Então tudo que era sólido se desmancha no ar, não tem nada que seja para sempre dentro do capitalismo. Se tudo que é sólido se desmancha no ar, imagina o que é líquido. E aí você já começa a entender por que que o nome da maioria dos livros do Bauman tem líquido no título. Tem a Sociedade Líquida, Medo Líquido, Amor Líquido. Por quê? Porque ele está falando justamente desse atual momento que a gente está, onde as coisas não duram, onde tudo é muito rápido. Mas vamos entender melhor isso. No começo do capitalismo, lá nas fases iniciais, as coisas até duravam um pouco mais, tá? Então na época da Revolução Industrial, maquinário, essas coisas duravam, né? As coisas duravam um pouco mais. Com a globalização, a revolução que a internet trouxe, a tecnologia evoluindo, a gente acabou entrando numa outra lógica, que é a lógica da substituição muito rápida. Ou, como alguns autores falam, a obsolescência programada. O que é isso? As coisas têm prazo de validade hoje em dia, gente. Você compra um celular, ele já perde parte do valor na hora que você tirou ele de dentro da caixa. E além disso, com o passar do tempo, ele vai deteriorando, ele vai perdendo performance, que é uma forma que a própria indústria tem de forçar a gente a trocar de aparelho. Então, cada vez mais as coisas são feitas para durar um período e a gente tem que trocar, ser obrigado a comprar de novo. Mas Renan, o que isso tem a ver com as relações humanas? Eu não estou entendendo. Veja bem, quando a gente fala de relações, como que eram as relações, sei lá, 60, 70 anos atrás? Pensa comigo aqui. Os nossos avós, bisavós e tudo mais, eles casavam e a própria instituição casamento ela era muito mais sólida, né, muito mais imponente. As pessoas casavam e elas
não se separavam, gente. Se por algum motivo as pessoas se separassem, elas eram mal vistas. Ai, a mulher é desquitada. Pô, isso daí era terrível na época, né? Então as pessoas casavam e a tendência é que elas ficassem juntas até que a morte os separasse. Mais ou menos, gente, como os televisores de antigamente. Lembra? Você comprava uma TV de tubo 29 polegadas e ela durava décadas. Você comprava um circulador de ar. Acho que a maioria das pessoas não vai nem saber o que é circulador. Circulador de ar é isso aqui, ó. Você comprava um bagulho desse, gente, e a parada durava. Você morria e o negócio estava funcionando ainda. Vocês entenderam? A lógica era a mesma. As coisas duravam um pouco mais. E aí depois, como eu falei, uns 20 anos pra cá, as coisas começaram a ficar obsoletas. E essa mesma lógica, gente, invadiu as relações humanas. Principalmente as relações amorosas. As vovós de hoje em dia não necessariamente vão casar e ficar com o vovô pro resto da vida. Porque a lógica da mercadoria dos produtos, ela entrou nas relações humanas. Se liga, novos produtos são oferecidos o tempo todo, então a gente acaba olhando o que a gente já tem e entendendo que aquilo está deteriorado, perdeu o valor e que eu preciso trocar. Pensa nisso dentro da lógica das relações humanas amorosas. Por que eu vou continuar, por exemplo, num relacionamento que tem problemas, se o tempo todo eu sou bombardeado por pessoas, por aplicativo de pegação, por uma série de coisas? Por que eu vou lutar para o meu casamento dar certo se eu simplesmente posso trocar de produto, eu posso comprar um outro produto? Vocês entenderam como que a coisa enraizou e contaminou tudo? O Bauman também vai definir uma coisa que eu acho que é muito legal, que já é um dilema clássico da filosofia, que é a treta, o embate entre segurança e liberdade. Na filosofia, desde os gregos, a galera fala isso. Quanto mais liberdade você tem, menor é a sua segurança e vice-versa. Dentro das relações, como que isso se deu? Antigamente, gente, quando eu casava, por acordos entre famílias, pelo dote, sei lá o quê, eu sabia que eu ia estar com aquela pessoa pro resto da minha vida. Ou seja, eu tinha a segurança de que enquanto os dois estivessem vivos, eu ia ter alguém do meu lado. Dentro da lógica que eu falei, qual que é o problema disso? Eu tinha essa segurança grande, né, uma segurança legal, só que por outro lado eu não tinha a liberdade de poder conhecer outras pessoas, beijar outras bocas, entendeu? Eu não podia fazer isso, porque não era bem visto, era uma outra lógica de relação, né? Como que tá hoje em dia? Hoje em dia eu não tenho mais a segurança de que eu vou estar no relacionamento, que eu vou dormir e acordar e no dia seguinte a pessoa vai querer continuar comigo. Você não tem essa segurança mais. Hoje em dia terminar um relacionamento não é o tabu e não traz o impacto que trazia antigamente. Hoje em dia é de boa terminar um relacionamento. Na maioria dos casos, pelo menos, né? Só que por outro lado, eu não tenho a segurança, mas eu ganhei. Tô falando muito por outro lado, né? Mas enfim, vocês estão entendendo. Por outro lado, eu não tenho mais a segurança, mas eu tenho a liberdade. Cara, nossas vovós beijavam uma boca a vida inteira. Quantas bocas você beijou no último mês? Entendeu a lógica? A gente não tem mais segurança, mas a gente tem uma liberdade muito grande. E aí, cara, as pessoas ficam ansiosas, de fato. Porque é uma troca muito grande, as coisas não duram. Tudo que era sólido agora é líquido e se desmancha, evapora muito rapidamente. Então a marca da sociedade atual é essa velocidade. Por isso que todo mundo tá o tempo todo muito ansioso, cara. Por isso que a gente tem a discussão do FOMO, que eu vou fazer um vídeo em algum momento sobre isso, que é o Fear of Missing Out, que é o medo de estar perdendo alguma coisa. A gente tem que estar sempre no hype. E isso é um tipo de ansiedade muito ruim, porque não dá para consumir tudo, é muita coisa chegando ao mesmo tempo. Então a gente está necessariamente e claramente numa sociedade ansiogênica, uma sociedade que promove a ansiedade por conta dessa velocidade louca de trocas que está acontecendo. E como eu falei no começo, como o Marx já disse e como o Bauman reiterou, a lógica da mercadoria, ou até melhor dizendo, a lógica do modo de produção, da economia de uma sociedade, ela também determina o modo como as pessoas vão se relacionar.
A relação econômica define a relação interpessoal e amorosa. Entendem? Quando a gente fala minha mulher, essa ideia de posse não é à toa. Essa ideia de posse tem a ver com propriedade privada, que tem a ver com economia, que tem a ver com liberalismo, que tem a ver com capitalismo. Não é à toa que as coisas são assim. Entendeu? Quando a gente analisa relações sociais, seja psicólogo, sociólogo como eu sou, ou seja qualquer pessoa que se interesse por isso, a gente não pode perder de vista que os seres humanos não se comportam no vácuo. Quando eu estou atendendo aqui na clínica, eu estou atendendo um indivíduo e a demanda dele. Mas eu nunca posso esquecer que esse indivíduo está inserido numa sociedade. E se a sociedade ela é doente, ela vai adoecer a pessoa. A sociedade adoece o indivíduo. Entendeu? Então, essa visão macro, ela complementa quando a gente está atuando no micro. E é por isso que uma análise como a do Bauman, ela é muito legal para gente que é psicólogo, por exemplo. Por que hoje em dia uma das maiores demandas da clínica é relacionamento amoroso? Porque as coisas acabam e começam freneticamente. Se a gente tivesse na época dos nossos avós, provavelmente a gente não ia ter essa discussão de relacionamento tão forte dentro da clínica. Entenderam por que o Bauman é extremamente necessário até hoje? Então é isso, solteiros e casados. Espero que o vídeo tenha ficado claro aqui. Eu gosto de fazer essas resenhas, mesmo quando não é da psicologia, porque eu acho que contribui para a nossa compreensão da sociedade como um todo. Então, deixa nos comentários se vocês gostam, se vocês têm autores ou livros para me sugerir. Eu vou ler tudo, responder tudo, e na medida do possível eu vou tentando gravar vídeos sobre as sugestões de vocês. Reforçando que vocês precisam deixar o like caso vocês gostem desse tipo de conteúdo. Também se inscrevam para não perder nada. E, gente, vamos fazer a troca, tá? Vamos fazer a troca. Se isso aqui vira um diálogo, é muito mais legal do que o Renan vindo aqui falar sem parar o tempo todo. Belezinha? Então é isso, queridos. A gente se vê no próximo vídeo e um abraço para vocês.